Chegou na manhã do meu aniversário de 64 anos. Envelope simples, sem endereço do remetente, sem selo, apenas meu nome escrito à mão em uma letra inclinada familiar. Cecília. Quase não percebi. Tinha sido passado por baixo da porta da frente, confundindo-se com as contas. O envelope não parecia nada especial, mas algo na letra me embrulhou o estômago. Minha mão pairou sobre ele por um segundo antes de eu pegá-lo. Meu coração já batia mais rápido. Sentei-me no sofá e o abri lentamente, sentindo um frio estranho, apesar do sol da manhã que entrava pelas janelas da sala. Dentro havia um cartão de aniversário, um daqueles genéricos com flores em aquarela e escrita azul suave que dizia: desejando-lhe paz e alegria. Eu não tinha paz há anos, mas não. Foi isso que me tirou o fôlego. Era a letra lá dentro. Eu a conhecia. Cada volta, cada linha. Eduardo costumava me escrever bilhetinhos no meu lanche quando éramos pequenos. Não se esqueça de sorrir. Volte para casa em segurança. Já sinto sua falta. Eu não via a letra dele há 20 anos. E lá estava ele, me encarando agora. Feliz. Aniversário, Cecília. Eu nunca fui embora. Olhe no porão. O cartão escorregou da minha mão e caiu no carpete. Senti o sangue sumir do meu rosto. Eu não conseguia me mexer. Não conseguia nem piscar. Minha mente disparava em todas as direções. Ao mesmo tempo, Eduardo, meu marido desaparecido desde 2005. A polícia encontrou o carro dele abandonado perto do rio. Lá dentro, descobriram a carteira, o celular, a aliança. Tudo menos ele. Disseram-me que provavelmente foi suicídio. A correnteza. Era forte, disseram. Às vezes, os corpos nunca se recuperavam. Fizemos um memorial, um caixão vazio. Caçarola, silêncio. Eu o entristeci. Eu o odiei. Eu o perdoei. Chorei novamente. E então passei os 20 anos seguintes sozinha, carregando 1 milhão de perguntas sem resposta. E agora isso. Peguei o cartão novamente, segurando-o como se pudesse me queimar. Virei-o procurando por qualquer outra coisa. Nenhuma assinatura, nenhuma data, nada além daquela única frase escrita de um jeito que só Eduardo sabia escrever. Nunca mais saí. Minha boca estava seca. Levantei-me lentamente e fui até o espelho do corredor. Olhei para mim mesma. Meu reflexo parecia o mesmo. Nem mais velha, nem mais nova, apenas atordoada. Sussurrei. Não, isso tem que ser uma brincadeira. Mas não havia ninguém para me pregar. Uma peça. Eu não tinha mais amigos próximos. Natália morava do outro lado do país agora, e ninguém mais se lembrava do aniversário do desaparecimento dele. Caminhei até a porta da frente, abri-a e olhei para os dois lados da rua. Ninguém. Apenas a brisa farfalhando as árvores. Um jornal perdido ainda jogado na entrada da garagem. Quem poderia tê-lo colocado ali? Quem o faria? Meu coração batia forte enquanto eu olhava para o envelope novamente. Virei-me e encarei o corredor que levava ao porão. Aquele porão estava silencioso havia 2 décadas. Eu não fazia mais do que varrê-lo 1 ou 2 vezes por ano. Eu não precisava de espaço de armazenamento. Não precisava de lembretes. Mas agora, tudo o que eu conseguia pensar era: o que ele quis dizer? Procure no porão. Seria uma metáfora, uma ameaça, um pedido de socorro. Eu não queria ir lá embaixo, não sozinha, não sem respostas, mas também não podia ignorar. E lá no fundo, sob o pânico e o choque, havia algo mais. Esperança. Não do tipo inocente e alegre. Não. Essa esperança tinha arestas cortantes. Fez meu estômago revirar, mas estava lá mesmo assim. Respirei fundo, peguei a lanterna da gaveta e me dirigi à porta do porão. Minha mão tremia enquanto eu tentava alcançar a maçaneta. Independentemente do que eu estivesse prestes a descobrir, uma coisa era certa. Minha história, a história que eu havia contado a mim mesma por 20 anos, estava prestes a mudar. Em 2004, se me pedissem para descrever minha vida, eu a teria chamado de comum, talvez até chata, mas da melhor maneira possível. Eu tinha 43 anos. Era casada há mais de 2 décadas com Eduardo Santana, um homem que dobrava as meias com precisão militar
e sempre deixava 2 goles de café na cafeteira, como se fosse algum tipo de ritual. Morávamos em uma modesta casa de 3 quartos em um tranquilo bairro Jardim das Palmeiras, na zona oeste de São Paulo, longe o suficiente da cidade para ouvir os grilos à noite. Eduardo era um professor de história do ensino médio, adorado pelos alunos, por seus trocadilhos ruins e sua obsessão por curiosidades presidenciais. Ele nunca se esquecia de desligar o forno, sempre cortava as folhas antes da primeira geada, e não acreditava em trocar as coisas até que elas realmente se desfizessem. Isso incluía nossa lavadora de pratos de 15 anos, e alguns diriam nosso casamento. Mas nós trabalhávamos, nos entendíamos, não brigávamos, pelo menos não do tipo barulhento. Tomávamos decisões juntos, planejávamos férias em torno das férias escolares da Natália. Tínhamos rotinas, rituais e piadas discretas, que só nós 2 entendíamos. Eu trabalhava meio período na biblioteca local naquela época. Meu mundo era pequeno, mas tranquilo. As manhãs começavam com o Eduardo lendo o jornal e eu preparando o lanche dele. Sempre peru com queijo suíço, fatias de maçã e um biscoito, de manteiga de amendoim que eu sabia que ele daria para um aluno que parecesse precisar de um. As noites eram mais tranquilas, com jantar, louça e depois sentada na varanda enquanto ele corrigia as provas, e eu lia romances policiais. Nossa filha, Natália, estava no 2º ano da Universidade Estadual de São Paulo, cursando ciências ambientais. Ela ligava 2 vezes por semana, sempre com alguma novidade sobre compostagem, protestos ou algum professor que admirava. Eu sentia muita falta dela, mas tinha orgulho. Eduardo também, embora nunca expressasse isso tão bem quanto eu. A maneira dele de demonstrar amor era mais prática. Enviava meias extras para ela no inverno, recortava artigos de jornal. Ela vai saber que estou pensando nela, dizia ele. Olhando para trás, não havia fogos de artifício em nosso casamento, mas havia conforto. E conforto quando você está com alguém há tempo suficiente. Parece amor. Toda sexta-feira à noite, pedíamos pizza na pizzaria do Nino. Nem precisávamos perguntar um ao outro o que queríamos. Meio cogumelo e azeitona preta para mim, queijo simples para ele. Ele sempre escolhia o filme, geralmente algo com espiões ou submarinos, e eu sempre dormia no meio do filme. Ele me cutucava para acordar quando os créditos passavam e dizia: "Você perdeu a melhor parte." Como sempre fazia. Aos domingos, íamos de mãos dadas à feira. Ele sempre carregava as sacolas, mesmo quando eu oferecia. Nunca falávamos sobre nada inovador. Geralmente sobre o tempo, fofocas da vizinhança, qual filho ia se casar. Mas eu nunca me sentia entediada. Eu me sentia segura, acolhida, como se o mundo pudesse mudar ao nosso redor. Mas nós continuaríamos os mesmos. Foi isso que tornou tudo depois tão difícil de acreditar, porque nada parecia quebrado. Não mesmo. Não houve portas batendo, nem telefonemas sussurrados no meio da noite, nem manchas de batom nos colarinhos. Ele simplesmente estava lá, consistente, previsível, meu. Quando as pessoas falam sobre os sinais, sempre dizem: "Não. Havia nenhuma pista?" E eu já pensei nessa pergunta mais vezes do que consigo contar. Talvez houvesse. Talvez fossem tão pequenos que eu pisquei e não os vi. Ou talvez, e é isso que me assombra, talvez ele realmente fosse tudo o que aparentava ser, até que deixou de ser. O último aniversário que passei com ele foi o de 44 anos. Ele me levou a um pequeno restaurante fora da cidade. Nada sofisticado, só panquecas e café. Mas ele fez questão de que acendessem uma vela na minha fatia de torta de maçã. A garçonete desafinou e todos aplaudiram. Eduardo apertou minha mão por baixo da mesa e disse: "Você ainda é meu mistério favorito." Sorri ao ouvir isso. Era o tipo de coisa que ele dizia com frequência. Um pouco cafona, um pouco enigmática. Na época, pensei que ele quisesse dizer que eu o surpreendia, que mantinha a vida interessante. Agora, me pergunto se ele queria dizer algo completamente diferente. Mas naquele momento, naquele restaurante, eu acreditei em nós. Eu acreditei na nossa vida, na nossa história.
Eu acreditei que, não importa o que viesse a seguir, a aposentadoria, a velhice, talvez nos tornarmos avós, nós enfrentaríamos isso juntos. Nunca imaginei que, menos de 1 ano depois, ele se fosse, ou que 2 décadas depois, eu estaria na nossa sala de estar, segurando um cartão que desvendaria tudo o que eu achava que sabia sobre ele e sobre mim. O primeiro sinal de alerta veio discretamente. Nenhuma briga feia, nenhuma confissão dramática, apenas um jantar esquecido. Era a noite do nosso 24º aniversário de casamento, 12 de setembro de 2004. Lembro-me porque circulei a data com tinta vermelha no calendário da cozinha, com meses de antecedência. Fiz reservas em um pequeno restaurante italiano na cidade, o mesmo onde comemoramos nossos 10º e 15º aniversários. Coloquei o mesmo vestido azul que ele disse uma vez que fazia meus olhos parecerem céus de verão. E até usei batom, algo que eu não fazia há anos. Eduardo não estava em casa quando me arrumei. Imaginei que ele tivesse ido comprar um presente, ou talvez parado para comprar flores. Coloquei meu celular no parapeito da janela e esperei. Passaram-se 6 horas, depois 6 horas e 30 minutos. Às 7 horas, o restaurante ligou para confirmar se ainda estávamos chegando. Tentei ligar para Eduardo, mas caiu direto na caixa postal. Às 8 horas, eu ainda estava sentada na beira da cama, toda maquiada e de salto alto, olhando para a porta da frente como se ela fosse abrir sozinha. Meu coração não estava disparado. Não era pânico que eu sentia. Era mais confusão. Uma dor que se espalhava lentamente no meu peito. Eduardo era muitas coisas, mas não era esquecido. Ele se lembrava de aniversários, das datas de entrega na biblioteca, da data de vencimento do leite. Isso fazia parte do seu charme. Então, como ele podia esquecer isso? Quando finalmente entrou, às 9 horas e 15 minutos, pareceu surpreso ao me ver de vestido. Ah, disse ele parando na porta. Você ainda está acordada. Eu não disse nada. Não consegui. Eu estava tentando engolir o nó que se formava na minha garganta. Eu tive uma reunião. Continuou tirando o paletó. Problemas com os pais. A mãe do garoto Cardoso chegou e não quis sair. Eu acabei perdendo a noção do tempo. Sem desculpa e só isso. Como se isso explicasse tudo. Olhei para ele. Olhei de verdade. Sua gravata estava frouxa e a camisa levemente amassada, e havia uma mancha de café perto da bainha. Ele parecia exausto e completamente alheio à decepção que o aguardava. Fiz reservas. Eu finalmente disse. Nosso aniversário. Ele piscou. É hoje. Foi então que senti algo mudar. Não exatamente entre nós, mas dentro de mim. Como se um pequeno fio tivesse se soltado. Nada se rompeu. Nada se rasgou. Mas eu senti do mesmo jeito. Ele entrou na cozinha e abriu a geladeira. Posso fazer ovos para nós? Ofereceu-se. Quase ri ovos no nosso aniversário. Em vez disso, assenti lentamente e fui ao banheiro. Tranquei a porta e chorei baixinho em uma toalha para que ele não ouvisse. Na manhã seguinte, havia um buquê de cravos embrulhado em plástico sobre a mesa da cozinha. Flores de posto de gasolina não são as minhas preferidas. Ele sabia disso. Mas ainda assim, um gesto, uma oferta de paz. Eu queria ficar brava, mas algo dentro de mim sussurrava. Não faça disso um grande alarido. Ele está cansado. Ele é humano. Então, eu disse a mim mesma que seria algo único. Mas aí vieram as caminhadas sozinho. Começaram na semana seguinte. Ele passou a fazer longas caminhadas noturnas sem me avisar. Disse que precisava clarear a mente, dar uns passos ou elaborar planos de aula. Ele saía logo depois do jantar e só voltava depois de 1 hora. Nas primeiras vezes, não dei muita importância. Todo mundo precisa de um tempo sozinho. Eu gostava do silêncio, sinceramente. Acendia uma vela, fazia uma xícara de chá e lia, na sala de estar enquanto a casa permanecia imóvel ao meu redor. Mas aí virou um padrão todas as noites, como um relógio. Ele mal falava durante o jantar e depois sumia. Sem abraços, sem retorno.
Apenas passos descendo os degraus da varanda e uma porta fechada. Comecei a me perguntar para onde ele realmente ia. Cheguei a segui-lo uma vez, 5 minutos depois que ele saiu. Entrei no carro e dei uma volta pelo bairro, mas nunca o vi. Nenhum sinal dele andando, nenhuma figura familiar passando sob os postes de luz. Quando ele chegou em casa naquela noite, parecia corado, suado, e disse que correu um pouco. Eu queria fazer mais perguntas, mas não fiz. Em vez disso, disse: talvez possamos caminhar juntos amanhã. Ele me deu um sorriso forçado e disse: claro. Mas na noite seguinte, ele saiu cedo, antes que eu pudesse guardar a louça. Foi aí que a dúvida realmente começou a se formar. Não o suficiente para acusar, não o suficiente para causar pânico. Apenas um sussurro, um arrepio no fundo da minha mente. Algo não estava certo. Mas eu disse a mim mesma que todo casamento tem períodos tranquilos. Disse a mim mesma que estava sendo paranoica. Disse a mim mesma que o amor é paciente. O amor é gentil e tudo mais. Escolhi o silêncio. E, ao fazer isso, não percebi as primeiras rachaduras se formando bem debaixo dos meus pés. Não aconteceu de repente. É essa a parte que ainda me incomoda. Você não percebe os pequenos cortes até olhar para baixo e perceber que está sangrando. Depois do aniversário perdido e das caminhadas noturnas solitárias, algo em Eduardo começou a se apagar. Ou talvez fosse algo em mim, mas o homem que costumava me dar barras de chocolate do supermercado, só porque sim, tinha ficado mudo. Como se alguém tivesse abaixado o volume e ele nem percebesse. Costumávamos conversar não apenas sobre Natália ou o tempo, mas também sobre livros, sonhos, nossos medos de envelhecer. Costumávamos sentar na cama e rir de como nenhum de nós entendia o Twitter, ou de como sempre queríamos consertar aquela torneira pingando. Mas nunca consertávamos. Mas agora as conversas se resumiam à logística. Você pagou a conta do gás? Tem sopa na geladeira. Vou chegar tarde em casa. Nada mais. Nada de piadas, perguntas, carinho. Lembro-me de uma manhã em particular. Eu tinha acordado cedo para preparar o café da manhã para ele. Um café da manhã de verdade, não só torrada e café. Fiz ovos do jeito que ele gostava, fritos com pimenta e uma fatia de bacon de peru. Até cortei um pouco de melão e coloquei tudo em um dos pratos de cerâmica que havíamos comprado na nossa viagem de aniversário anos atrás. Ele desceu, olhou para o prato e disse: obrigado, antes de levá-lo à mesa. Sem contato visual, sem beijo na bochecha, apenas um agradecimento seco e cansado. Ele comeu em silêncio, lendo o jornal. Sentei-me à sua frente, esperando por algo. Um sorriso, uma conversa, um momento. Nada aconteceu. Quando ele saiu para o trabalho, fiquei parada na porta e o observei caminhar até o carro. Ele não acenou, nem olhou para trás. Passei o dia inteiro, me sentindo uma estranha na minha própria casa. Naquele verão, ele parou de vir para a cama no mesmo horário que eu. No começo, ele dizia que estava corrigindo as provas atrasado, depois não conseguia mais dormir. E depois eu simplesmente o encontrava, dormindo no sofá quando eu descia de manhã. Tentei tomar a iniciativa. Coloquei a música antiga que costumávamos dançar na cozinha. Estendi a mão para ele quando caminhávamos pela entrada da garagem. Cheguei a sugerir uma escapada de fim de semana. Só nós dois, ele sorriu. Um sorriso forçado e educado. As coisas estão muito agitadas agora, disse ele. Sempre foram agitadas. Por fim, parei de tentar. Não por raiva. Eu não estava com raiva. Eu estava cansada. Cansada de estender a mão por um vão cada vez maior e nunca sentir a mão dele tocar a minha. A parte mais difícil não era a solidão, era a invisibilidade. Há um tipo específico de dor em perceber que a pessoa com quem você divide a cama não te vê mais, que você se tornou parte da mobília, o ruído de fundo, uma figura num canto da vida dela, em vez de ser o centro. Certo domingo, na igreja, uma mulher perguntou a Eduardo como estávamos. Ele respondeu: na mesma, sem nem olhar para mim.
Sorri e acenei com a cabeça. Esse tinha se tornado o meu papel. O de esposa sorridente e que acenava com a cabeça. Mais tarde naquela semana, cortei o cabelo. Nada drástico. Apenas o suficiente para emoldurar meu rosto e me sentir revigorada. Cheguei em casa, vesti uma blusa nova e preparei sua caçarola favorita para o jantar. Ele não percebeu, não disse uma palavra, apenas se serviu de um prato, comeu em silêncio e foi para o porão. Isso era outra coisa. O porão. Ele começou a passar mais tempo lá embaixo. Disse que estava organizando caixas velhas, mas eu nunca ouvi muita coisa se mexendo. Só o som da porta se fechando, a luz acendendo e horas de silêncio. Às vezes, eu ia até o topo da escada e escutava. Uma vez até gritei para baixo dizendo que precisava de ajuda. Ele não atendeu. Fiquei ali pelo que pareceu uma eternidade antes de ir embora, em silêncio, envergonhada por sequer ter perguntado. Com o tempo, comecei a encolher. Não fisicamente, mas emocionalmente. Parei de falar tanto, parei de tentar compartilhar meu dia, parei de planejar pequenas surpresas. Era como viver com um fantasma. Só que fantasmas não deixam canecas de café na pia, não enchem o cesto de roupa suja com meias, que você ainda dobra. Não te beijam na testa por hábito, só para você perceber que o gesto não tem mais importância. Eu não estava apenas sendo ignorada. Estava sendo apagada aos poucos. E ainda assim eu dizia a mim mesma que casamentos passam por fases. Só quando a humilhação se tornou pública e palpável é que percebi que algo muito mais profundo já havia passado. Era o jantar de formatura da Natália, início de junho, de 2005. Ela simplesmente atravessou o palco com sua beca e cabelo verde e prata, radiante de orgulho. Eu chorei, é claro. Eduardo aplaudiu educadamente. Lembro que ele mal tirou fotos, disse que esqueceu de carregar a câmera, embora eu o tivesse lembrado 2 vezes na noite anterior. Tínhamos planejado um pequeno jantar depois, só a família e alguns amigos e professores da Natália. Uma comemoração aconchegante num restaurante perto do campus, o tipo de lugar com iluminação acolhedora, cardápios escritos à mão e guardanapos de linho que pareciam chiques demais para guardanapos. Eu vesti uma blusa creme suave, a favorita da Natália, e levei para ela uma pulseira com 4 folhinhas de prata, uma para cada ano que ela tivesse sobrevivido. Eduardo chegou atrasado, não muito, talvez uns 10 minutos, mas ao entrar parecia apressado. Deu um abraço de lado na Natália, resmungou algo sobre o trânsito e sentou-se no assento ao lado dela sem nem olhar para mim. Eu ignorei. A noite era para Natália. Mas tudo parecia um pouco estranho. Ele ficava olhando o relógio e olhando para a entrada, como se esperasse que outra pessoa chegasse. Tentei interagir. Perguntei sobre um livro que ele estava lendo, sobre um aluno que ele estava orientando. Ele deu respostas curtas e educadas, mas distantes. Seu tom era seco, como se não pudesse gastar energia em frases longas. Então, durante a sobremesa, aconteceu. Um dos professores da Natália, Dr. Leandro, um homem gentil, de voz suave e apaixonado por ecologia, inclinou-se sobre a mesa e perguntou a Eduardo: "Então, o que sua esposa faz?" Ele estava olhando diretamente para mim. Antes que eu pudesse abrir a boca, Eduardo respondeu: "Ah, ela é só a esposa." Disse isso com uma risadinha, um pequeno dar de ombros, como se fosse inofensivo, como se fosse uma piada que todos entenderiam. Mas ninguém riu, nem mesmo o Dr. Leandro. Ele apenas piscou e deu um sorriso forçado antes de mudar de assunto. Senti o sangue subir à minha cabeça. Eu não sabia bem o que fazer. Olhei para a Natália, que franzia a testa para o pai. Ela me olhou quase como se pedisse desculpas, como se tivesse feito algo errado. Minha garganta se apertou. Afastei um pouco, o prato de sobremesa subitamente enjoada. Eduardo não percebeu, e o resto da noite ficou turva. Conversas zumbiam ao meu redor, mas eu me sentia como se estivesse sob um vidro, sorrindo quando deveria, concordando, rindo de piadas que não ouvia. Meus ouvidos zumbiam com aquelas palavras.
apenas a esposa. Eu ficava repetindo na minha cabeça o tom, a naturalidade, a desconsideração casual da vida que eu havia dado a ele, de quem eu era. Eu não era uma estranha. Eu era a mulher que havia criado nossa filha, que havia mantido nossa casa funcionando, apoiado sua carreira, o confortado quando ele perdeu os pais, editado todas as cartas de apresentação que ele já havia enviado. Eu era a pessoa que o amava muito antes de qualquer uma dessas pessoas sequer saber o nome dele. E agora eu era apenas a esposa. Quando a conta chegou, eu a peguei. Minhas mãos tremiam quando tirei a carteira da bolsa. Eduardo não se ofereceu para dividir. Ele apenas se recostou e disse: "Você consegue, né? Tipo, não faz quase um quarto de século que estamos casados." Foi naquele momento que algo em mim se rompeu. Limpo e irreversível. Não foi o dinheiro. Nem foram as palavras. Foi a maneira como ele as disse. Com total indiferença, como se eu fosse cúmplice da noite dele. Como se eu pudesse ter sido qualquer pessoa naquela noite. Chorei no banheiro do nosso quarto de hotel, pressionando o rosto contra uma toalha para abafar o som. Ele não bateu. Não perguntou se eu estava bem. Foi para a cama. Fiquei deitada no chão frio de ladrilhos por quase 1 hora, ouvindo o zumbido do ar-condicionado e tentando me lembrar da última vez que me senti como sua parceira, em vez de sua substituta. Daquela noite em diante, parei de tentar provar que era importante para ele, porque naquele momento eu sabia que não era, não para ele. E essa constatação foi o início da minha partida silenciosa, mesmo antes de ele partir para sempre. Depois do jantar de formatura da Natália, algo mudou entre Eduardo e eu que nunca mais voltou ao normal. Parei de perguntar para onde ele ia à noite. Parei de lembrá-lo das nossas ligações semanais com a Natália. Parei de fazer café para 2. Não foi uma briga. Não houve portas batendo, ameaças, ultimatos. Apenas silêncio. Um desenlace, mútuo e silencioso. Ele passava mais tempo lá embaixo, no porão, muito mais do que antes. Às vezes, saía empoeirado e distraído, resmungando algo sobre reorganizar caixas. Outras vezes, eu nem o ouvia subir. Comecei a ir para a cama sozinha, regularmente, deixando a luz do corredor acesa, sem saber se ele alguma vez tinha vindo para a cama. Por fim, parei de acender a luz. Naquela primavera, comecei a me sentir como uma convidada em minha própria casa. Ainda dividíamos o mesmo espaço, mas nos cruzávamos como estranhos em um ponto de ônibus. Eu estava dobrando roupa na sala de estar e ele passava por cima do cesto de roupas, sem dizer uma palavra. Eu preparava o jantar e deixava a porção dele no micro-ondas. Às vezes ele comia, às vezes não. Uma tarde, cheguei em casa do supermercado e descobri que Eduardo tinha esvaziado o armário do corredor. Não tudo, só as minhas coisas. Minha capa de chuva, minhas luvas de jardinagem, o cachecol que a Natália tinha tricotado para mim no Natal passado, tudo dobrado e empilhado ordenadamente em uma caixa de papelão perto da porta. Quando perguntei sobre isso, ele respondeu categoricamente. Eu precisava de mais espaço. Sem desculpas, sem explicações. Foi nesse momento que percebi que estava sendo eliminada. Pedaço por pedaço, cômodo por cômodo. Mas não discuti. Não gritei. Em vez disso, subi as escadas. Tirei os sapatos e sentei na beira da cama por quase 1 hora, olhando para o espaço onde os chinelos dele costumavam ficar. No início de julho, arrumei uma mala pequena e fui de carro até a casa da Natália para passar o fim de semana. Disse a Eduardo que precisava de uma pausa, só um tempo para pensar. Ele não perguntou para onde eu estava indo. Nem tirou os olhos das palavras cruzadas. Tudo o que disse foi: ok. Natália também não fez muitas perguntas, mas eu podia ver nos olhos dela a preocupação, a mágoa. Ela arrumou a cama de hóspedes sem dizer uma palavra e sentou-se ao meu lado no sofá com uma caneca de chá e um cobertor. Assistimos a reprises de programas antigos, sem que nenhum de nós realmente assistisse. Acho que nós dois sabíamos que eu não voltaria para a mesma vida. Mesmo assim, voltei para casa no domingo à noite. Abri a porta da frente e encontrei
As luzes apagadas, a TV ainda ligada e um prato de comida intocado no balcão. Eduardo não estava lá. A casa estava tão silenciosa que parecia ter esquecido como respirar. Fiquei na cozinha por um longo tempo, esperando por algo. Um barulho, um rangido na porta, uma voz. Mas nada aconteceu. Então chegou a manhã que finalmente destruiu a ilusão de que aquilo ainda era um casamento. Era uma terça-feira, 21 de junho. Lembro-me porque era o solstício de verão, o dia mais longo do ano, embora tenha acabado parecendo o mais escuro. Eduardo disse que ia ao mercado comprar leite. Mal levantei os olhos das minhas luvas de jardinagem enquanto assentia. Ele deixou a porta entreaberta atrás de si. Terminei de aparar as plantas da minha casa, limpei o balcão e esperei o som do carro voltando. Ele não voltou. À noite eu estava andando de um lado para o outro. À meia-noite liguei para o telefone dele, direto para a caixa postal. Deixei uma mensagem, depois outra, depois mais 5. Pela manhã, relatei seu desaparecimento. Sua carteira foi encontrada 2 dias depois no banco da frente do carro estacionado em uma estrada de terra com as chaves ainda na ignição. Não havia sinais de luta, pegadas, nem testemunhas. A polícia disse que parecia suicídio. Ele pode ter entrado no rio. Disseram-me que às vezes as pessoas escolhem lugares remotos para ter privacidade. Mas ele não deixou nenhum bilhete, nenhum aviso, nenhuma despedida. Apenas uma escova de dentes no banheiro, um par de sapatos perto da porta dos fundos e uma cama vazia que permaneceria assim por anos. Todos presumiram que eu tinha acabado, que eu seguiria em frente, venderia a casa, reconstruiria, me recuperaria, mas não o fiz porque não estava com raiva. Eu nem estava quebrada. Eu estava oca, silenciosamente destruída. E isso era de alguma forma pior. Depois que Eduardo desapareceu, o tempo deixou de significar alguma coisa. As primeiras semanas foram um borrão de perguntas, compaixão e caçarolas. Pessoas com quem eu não falava há anos enviaram cartões. Natália veio de avião e ficou por um tempo. Os vizinhos cortaram a grama do meu jardim sem pedir. As moças da igreja entregaram um ensopado de atum com macarrão e uma torta de pêssego com orações, escritas à mão coladas nas tampas de alumínio. Mas no segundo mês, as ligações diminuíram. No terceiro, as pessoas pararam de pedir atualizações. Você vai superar isso, diziam. Ou pior, talvez seja uma bênção disfarçada. Ninguém diz isso em voz alta para uma viúva. Mas eu não era viúva. Tecnicamente não. Eu era outra coisa. Algo mais difícil de definir. Uma esposa sem marido. Uma vida em pausa. Uma pergunta sem resposta. Não houve um funeral, não imediatamente. Durante meses recusei-me a acreditar que ele tinha ido embora. Meu cérebro continuava a dar nós na lógica. Talvez ele tivesse tido um colapso. Talvez estivesse num hospital com amnésia. Talvez tivesse fugido e se arrependido. Cada vez que o telefone tocava uma pequena parte de mim, pensava que seria ele a explicar-se, a pedir desculpas e a voltar para casa. Mas o telefone só trazia contas, telemarketing ou, pior, silêncio. Por fim, cedi à pressão. Fizemos um memorial. Nenhum corpo, apenas uma foto emoldurada de Eduardo, das nossas últimas férias na serra em pé num pier, acenando e sorrindo como se nada estivesse errado. Fiquei ao lado daquela foto e apertei a mão de pessoas que me disseram o quão forte eu era. Não me lembro de nada do que eu disse. Só me lembro do peso do meu vestido preto e de como Natália apertou minha mão com tanta força que deixou marcas de lua crescente na minha pele. Depois do culto fui para casa e me deitei na cama, ainda vestida. Olhei para o ventilador de teto e o ouvi. Clicar, 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 enquanto ele girava, hipnotizando-me até a quietude. Parei de atender a porta, parei de verificar a correspondência, parei de ir ao supermercado. Minha geladeira se encheu de sobras estragadas e iogurte vencido. Eu sobrevivia com biscoitos salgados, pêssegos em lata e chá preto. Às vezes, eu não comia nada. Eu deixava o jardim de lado.
As ervas daninhas cresciam selvagens, rastejando sobre o caminho de pedras que tínhamos construído juntos anos atrás. Eu as observava engolir as flores uma a uma da janela da cozinha, cansada demais para impedi-las. À noite, eu me sentava na cadeira dele, perto da lareira, agarrando um de seus moletons velhos como se ainda pudesse carregar seu perfume. Não carregava. Cheirava a poeira e amaciante de roupas. Mesmo assim, eu o segurava. Às vezes eu falava com ele, fazia perguntas que ninguém conseguia responder. Por que você foi embora? Você me odiava? Eu perdi alguma coisa? A casa gemia e se acomodava ao meu redor, como se tivesse sua própria dor para carregar. O pior de tudo era o porão. Eu o evitava como se fosse mal-assombrado. Aquela porta permaneceu fechada por meses. Eu dizia a mim mesma que era só um depósito, só bagunça, só sombras. Mas, lá no fundo, eu não conseguia me livrar da sensação de que algo vivia lá embaixo. Então, não era o Eduardo. Não literalmente, mas a versão dele que eu jamais conseguiria alcançar. As respostas, a verdade, a ausência dele preenchiam aquele espaço como uma névoa. Na única vez em que desci, só dei 3 passos antes de me virar. O ar estava pesado demais. O silêncio, barulhento demais. Quando chegou o primeiro aniversário do seu desaparecimento, eu não saía de casa havia semanas. Minhas roupas estavam largas. Meu reflexo parecia um estranho, pálido, cansado, mais velho do que eu me lembrava de ser. Naquela noite, sentei-me à mesa da cozinha com uma única vela acesa. Servi-me de uma taça de vinho e brindei a cadeira vazia à minha frente. Feliz aniversário, sussurrei. Minha voz falhou na segunda palavra. Então, apaguei a vela. E por um momento, pensei em apagar todo o resto também. Não o fiz. Não porque eu fosse forte, mas porque estava entorpecida demais para me mexer. Eu tinha chegado ao fundo, e não era fogo, nem caos, nem gritos. Era silêncio. Era o tipo de silêncio que não se preenche com música, oração ou caçarolas. Era o silêncio de saber que nunca se foi realmente visto. E agora não havia mais ninguém para te ver. Eu não sabia disso na época, mas algo em mim já havia começado a mudar. Muito lentamente, silenciosamente. Naquele poço de silêncio, uma semente havia sido plantada. E anos depois, ela floresceria com uma única linha em um cartão de aniversário que mudaria tudo. O cartão chegou na manhã do meu aniversário de 64 anos, escondido por baixo da porta como um segredo que ninguém queria revelar, pessoalmente. Àquela altura, a vida já havia retomado. Não a vida que eu tinha antes, mas uma versão mais tranquila. Eu passava os dias cuidando do jardim, lendo, evitando os cômodos que ainda ecoavam com o fantasma de Eduardo. Eu não esperava mais muito dos aniversários. Apenas um telefonema de Natália, talvez uma fatia de bolo se eu me lembrasse de fazer um. Naquela manhã, eu estava na cozinha fazendo chá quando vi o envelope no chão. Sem selo, sem endereço, apenas meu nome, Cecília, escrito com uma letra que eu não via há 20 anos. Fiquei paralisada, olhando para ele por tanto tempo que a chaleira começou a chiar atrás de mim. O apito me sobressaltou, mas meus olhos permaneceram fixos no envelope. Meus dedos tremiam enquanto eu o pegava, abrindo-o lentamente como se fosse explodir. Dentro havia um cartão de aniversário, um pastel genérico, barato, mas as palavras lá dentro fizeram meus joelhos fraquejarem. Feliz aniversário, Cecília. Eu nunca saí. Procure no porão. Deixei o cartão cair. Não porque estivesse com medo, não exatamente, mas porque o cômodo parecia ter se inclinado para o lado, como se a gravidade tivesse mudado sem aviso. Eu havia passado 2 décadas acreditando que Eduardo estava morto. 20 anos imaginando seus últimos momentos, imaginando um rio, um corpo perdido na correnteza e no tempo. 20 anos construindo um desfecho a partir do silêncio. E agora isso. A letra era inconfundível. Ele sempre escrevia seus C maiúsculos com uma curva dramática e fazia seus E minúsculos como pequenos 3 invertidos. Eu costumava provocá-lo.
Por isso, quando ele assinava cartões de Natal, lá estava de novo. Cada letra perfeita, cada curva e acusação. Agarrei a borda do balcão tentando recuperar o fôlego. Pensei em todas as explicações racionais. Uma piada de mau gosto, uma falsificação, talvez Natália tentando me forçar a encerrar o assunto com alguma intervenção elaborada. Mas ninguém conhecia a letra de Eduardo como eu. E ninguém mais sabia a verdade sobre o que nunca encontramos naquele porão. Eu havia evitado aquele espaço por anos. Não conseguia me obrigar a vasculhar as caixas dele. Não conseguia digerir. As memórias amontoadas entre álbuns de fotos empoeirados e fitas VHS rachadas. O porão era um cemitério, e eu o havia deixado assim. Mas agora ele me chamava. Peguei a lanterna e forcei meus pés em direção à porta do porão. A maçaneta estava fria, desconhecida. Liguei o interruptor no topo da escada, mas a lâmpada do teto já estava queimada há muito tempo. Os degraus rangiam sob meu peso. Quando cheguei ao fundo, o ar estava parado e denso. O facho da minha lanterna passou por móveis velhos cobertos por lençóis amarelados, caixas empilhadas com rótulos de Natal e o material escolar de Natália. Nada se movia havia anos, exceto ali. No canto mais distante da sala, perto da fornalha, havia um pedaço de parede que parecia um pouco diferente. Um pouco mais limpo, um pouco liso demais. Aproximei-me lentamente, com o coração batendo forte na garganta. A lanterna piscou. Dei um tapa nela. Murmurei um palavrão e a apontei de volta para a parede. Estendi a mão, passei os dedos pelo painel e senti a fenda. Uma rachadura fina, quase invisível. Empurrei. A princípio, nada aconteceu. Então, com um leve estalo, o painel cedeu. Uma porta escondida. Prendi a respiração. Atrás dela havia uma cavidade estreita, não grande o suficiente para ser um cômodo, mas profunda o suficiente para conter algo. Peguei uma caixa empoeirada. Era mais pesado do que parecia. Dentro havia arquivos, cartas, fotografias, e nenhuma delas era minha. Havia fotos de Eduardo com pessoas desconhecidas, uma mulher que eu não reconhecia, sorrindo ao lado dele em um parque, beijando sua bochecha em uma cafeteria à beira-mar. Crianças também, um menino e uma menina. Pareciam ter cerca de 8 a 10 anos. Havia cartas assinadas por Marcos Andrade. O nome do meio dele era Santos. Carteiras de motorista com o rosto dele, mas um nome diferente. Recibos de lugares que ele nunca me contou que visitou. Passagens aéreas. Uma chave de depósito. Sentei-me pesadamente no concreto frio, a caixa no meu colo tremendo. Ele não tinha morrido. Ele não tinha desaparecido. Ele havia recomeçado sem mim. A dor que eu pensava ter enterrado voltou rugindo com uma nova face. Traição. Minhas lágrimas queimaram desta vez, não de tristeza, mas de raiva, de vergonha, da percepção vazia de que eu havia lamentado um homem que simplesmente se foi e continuou andando. Por 20 anos vivi nas ruínas de uma história que nem sequer era verdade. E agora, sentada ali nas sombras, com as evidências no colo e o silêncio ao meu redor, uma coisa ficou subitamente clara. Eduardo não havia desaparecido. Ele havia se escondido, e eu finalmente descobriria o porquê. A caixa ficou na minha mesa de jantar por 3 dias. Não a toquei de novo imediatamente. Não consegui. Cada vez que passava por ela, sentia como se ela pulsasse, como se a verdade dentro dela respirasse, esperando. Eu não estava pronta para abri-la novamente, mas também não conseguia guardá-la. Ficou lá como uma ferida que eu não conseguia curar. Uma ferida que se recusava a fechar. Na primeira noite depois de encontrá-la, não dormi. Fiquei acordada com a luz do quarto acesa, meu corpo curvado para o lado vazio da cama. Eu esperava sentir raiva, uma fúria aguda, alta e devastadora, mas não veio. O que senti, em vez disso, foi tristeza, mais profunda do que eu imaginava ser possível. Não tristeza por Eduardo, não mais, mas pela versão de mim mesma que o amou. A mulher que esperou, implorou, lamentou,
A mulher que questionou seu valor todos os dias durante 20 anos, se perguntando se havia feito algo errado. Eu tinha sido leal a um fantasma. E pior, a uma mentira. E agora, sentada diante daquela caixa de provas, o feitiço finalmente se quebrou. Algo dentro de mim se moveu. Não como um raio, mas sim como um terremoto lento e contínuo. Foi silencioso, mas permanente. Na manhã seguinte, acordei e não chorei. Vesti-me, não com meu moletom de sempre, mas com uma calça jeans e uma camisa impecável que eu não usava há anos. Olhei no espelho e mal reconheci a mulher que me encarava. Ela parecia cansada, mas havia algo mais sob a superfície. Uma firmeza que eu não via há décadas. Servi uma xícara de café, sentei-me à mesa e finalmente abri a caixa novamente. Desta vez, não hesitei. Estudei cada documento. Cartas de uma conta bancária que eu não sabia que existia. Um contrato de aluguel de Campinas, assinado com um nome que não era bem o dele, Marcos Andrade. Fotos de festas de aniversário com crianças que se pareciam demais com Eduardo para negar. Uma fotografia me tirou o fôlego. Ele segurando uma criança pequena nos braços, sorrindo. A criança tinha o queixo dele. Eu não fui apenas apagada. Eu fui substituída. Mas em vez de deixar que isso me esvaziasse novamente, senti uma estranha calma me invadir. Porque agora eu sabia que não o havia decepcionado. Ele não havia sido destruído. Não havia desaparecido no ar, nem sido vítima de depressão ou tragédia. Ele havia escolhido ir embora, escolhido outra vida, escolhido me deixar acreditar que estava morto, em vez de me oferecer a dignidade de um adeus. E essa escolha não tinha mais poder sobre mim. Comecei a ver as coisas de forma diferente. Não apenas sobre ele, mas sobre mim mesma. Eu havia passado 2 décadas apagando minha própria luz, convencida de que, de alguma forma, o havia afastado. Eu havia me tornado pequena, quieta, cautelosa. Eu havia construído uma vida a partir do silêncio, caminhando cuidadosamente por cada dia como se ele pudesse rachar sob mim. Mas agora eu percebia que nunca fui eu quem precisava de conserto. Eduardo tinha sido covarde, desonesto, fraco. E eu ainda estava ali. Eu ainda estava de pé. Essa percepção veio com uma força inesperada. Levantei-me da mesa, fui até o armário do corredor e peguei a caixa com as coisas que ele havia guardado, tantos anos atrás. Minha velha capa de chuva, o cachecol que Natália tinha tricotado para mim, as luvas que ele disse uma vez que me faziam parecer alguém que pertencia a um romance. Desfiz a mala. Pendurei o casaco no gancho perto da porta. Enrolei o cachecol no pescoço e fui dar uma volta. O ar lá fora parecia diferente, mais revigorante, como se estivesse me esperando. Passei pelas cercas vivas que eu não aparava há anos, pela caixa de correio que eu havia negligenciado, pelos vizinhos que eu havia evitado. Acenei para a família Martins do outro lado da rua. Eles me encararam por um segundo, surpresos, e depois acenaram de volta. Continuei andando pelo quarteirão, virando a esquina, em direção à pequena cafeteria que Eduardo e eu costumávamos visitar todos os sábados. Não entrei, ainda não, mas fiquei do lado de fora, olhando o reflexo na janela, e pela primeira vez em anos, vi uma mulher voltando à vida. Não por causa de Eduardo, mas apesar dele. Não contei a ninguém o que tinha encontrado, nem a Natália, nem aos vizinhos, nem mesmo às mulheres do círculo de quilting que eu tinha voltado a frequentar recentemente. Por fora, eu ainda era a viúva quieta, com uma rotina previsível. Chá às 7, jardinagem às 10, compras de supermercado toda quinta-feira. Mas lá dentro, algo havia despertado, e eu não o estava colocando para dormir novamente. Comecei a me preparar silenciosamente, não por vingança, nem mesmo por amargura. Eu não estava interessada em um confronto dramático ou em incendiar a vida dele. O que eu queria era verdade e controle. Eu havia passado 20 anos flutuando em uma névoa em que outra pessoa me deixou. Agora eu estava construindo um caminho de volta à terra firme, um passo silencioso de cada vez. Primeiro, fiz cópias. Cada foto, cada documento, cada pedaço da vida secreta de Eduardo que eu havia encontrado no porão,
Foi digitalizado e salvo em um pendrive. Marquei a pasta como Concertos da Casa, caso alguém desse uma olhada no meu computador. Imprimi um segundo conjunto e guardei-o numa gaveta trancada no quarto de hóspedes. Aquele de que Eduardo nunca gostou, aquele com o piso de madeira, rangendo na vista do beco. Em seguida, contratei um investigador particular. Não um daqueles caras da TV de sobretudo e óculos escuros. Apenas uma mulher quieta e perspicaz chamada Cláudia, que trabalhava em um modesto escritório no centro da cidade. Ela não fez perguntas desnecessárias, apenas assentiu quando lhe entreguei a pasta com documentos de identidade falsos, extratos bancários e contratos de aluguel, e disse: Acredito que meu marido esteja vivo. Gostaria de saber onde ele está e qual nome ele está usando. Sua única resposta foi: Você receberá em 10 dias. Naquela noite, dormi tão profundamente como há anos. Nos dias que se seguiram, fiz mudanças sutis. Encontrei-me com um advogado e disse-lhe que estava a rever documentos antigos, por precaução. Conversamos sobre testamentos, direitos de propriedade e as implicações muito específicas de um cônjuge fingir a própria morte. Não mencionei o nome de Eduardo, mas vi o brilho nos olhos do advogado quando insinuei fraude a longo prazo. Ele me deu o número de uma colega especialista em direito de família e disse: Quando estiver pronta, ligue para ela. Assenti. Em casa, limpei o porão. Sério, limpei mesmo. Organizei caixas, doei o que não precisava e coloquei as roupas velhas de Eduardo em sacos de lixo sem pestanejar. Encontrei mais pistas ao longo do caminho. Recibos bancários enfiados dentro de livros velhos, um bilhete escrito num guardanapo numa língua que eu não conseguia entender. Guardei tudo, cataloguei, arquivei como prova num caso que eu estava construindo em silêncio, metodicamente, sem dizer uma palavra. Também comecei a escrever novamente. Não histórias, ainda não, mas pensamentos, memórias, pequenos pedaços de verdade que eu não me permitia dizer em voz alta. Preenchi 3 diários no espaço de 1 mês. Algumas entradas eram apenas um parágrafo, outras, 10 páginas de pura emoção. Não me contive. Esperei por você. Você me fez questionar meu valor. Você não vai me definir. Escrevi este último, 2 vezes. E enquanto escrevia, mudei. Comecei a me vestir com propósito novamente. Não para mais ninguém, mas para mim mesma. Eu comprava flores frescas para a mesa de jantar toda semana. Preparava refeições completas, mesmo que as comesse sozinha. Abri mais as cortinas, deixando o sol entrar. A casa não parecia mais assombrada. As memórias de Eduardo ainda viviam lá, claro, mas não dominavam mais o espaço. Eu caminhava pelos corredores como alguém que reivindica o que sempre fora seu. Até a Natália notou, em uma das nossas ligações semanais. Ela disse: Você parece mais leve. Eu sorri. Talvez eu esteja. Ela não insistiu. Nunca insistiu. Mas eu conseguia sentir o alívio na sua voz. 10 dias depois, a Cláudia ligou. Ela tinha um endereço, um nome e uma foto. Eduardo, agora, conhecido como Marcos Andrade, morando em uma casa colonial de 2 andares em Campinas, SP, com a nova esposa, 2 filhos e um labrador preto chamado Thor. Sorrindo no jardim da frente, como se não tivesse desaparecido de outra vida sem deixar. Rastros. Eu não sentia raiva, nem mesmo choque. Eu me sentia pronta. Não para destruí-lo, mas para me firmar na verdade que eu havia descoberto com tanta paciência e silêncio. E percebi que isso tinha um poder próprio. Porque, enquanto Eduardo havia construído uma vida com base em mentiras, eu finalmente estava vivendo a minha, passo a passo, silenciosamente, na luz. O poder nem sempre chega como um trovão. Às vezes, ele se esgueira como a luz da manhã. Lento, constante, impossível de ignorar quando chega. Depois que a Cláudia me deu a foto de Eduardo, ou Marcos agora, em seu novo quintal, com uma família que eu nunca tinha conhecido, fiquei em silêncio por um longo tempo. Encarei seu rosto, os mesmos olhos cansados, o mesmo sorriso torto. Ele estava mais velho, um pouco mais pesado, um pouco mais grisalho.
mas era inegavelmente ele. O que me impressionou não foi que ele tivesse seguido em frente. Foi como ele parecia normal, como se nunca tivesse destruído a vida de alguém, como se nunca tivesse dirigido até a beira de um rio e abandonado o passado sem uma única palavra de encerramento. Não liguei para ninguém. Não gritei, não chorei, nem joguei coisas. Simplesmente coloquei a foto numa pasta e me endireitei mais do que nunca. Algo havia mudado, e desta vez não era dentro de mim, era dentro dele. Ele só não sabia ainda. Por 2 décadas, Eduardo foi quem segurou a caneta para escrever a história do nosso casamento. Ele escolheu o final. Ele fechou a porta. Ele me escreveu. Mas agora eu tinha a verdade em minhas mãos, documentada, verificada, inegável, e sabia de algo que ele não sabia. Ele não era mais intocável. Eu não precisava gritar para recuperar minha dignidade. Eu não precisava destruir a vida dele para consertar a minha. Tudo o que eu precisava era clareza. E agora eu a tinha. Comecei a dar passos pequenos e deliberados. Atualizei meu testamento, removendo o nome dele e qualquer referência a parentes próximos. Redigi uma declaração formal de abandono, autenticada em cartório e protocolada. O advogado me ajudou a iniciar o processo para declará-lo legalmente vivo. Não porque eu quisesse algo dele, mas porque eu queria de volta tudo o que ele havia me deixado preso. A confusão, o limbo, a névoa jurídica de um cônjuge desaparecido que me assombrava há anos. Ele achou que eu ainda estava naquela névoa. Mas eu não estava. Eu estava em terra firme, e o chão sob ele estava prestes a tremer. Enquanto isso, eu seguia meus dias normalmente. Assei muffins para a venda de bolos da igreja. Ajudei Natália a escolher os presentes de chá de bebê para sua melhor amiga. Sorri para o caixa do mercado. Ninguém suspeitava que alguma coisa tivesse mudado, mas tudo havia mudado. Certa tarde, visitei o banco onde tínhamos uma conta conjunta. Apresentei calmamente a documentação que comprovava que ele estava vivo, a prova de sua identidade falsa e o fato de que ele nunca havia se divorciado legalmente de mim. O banqueiro pareceu atordoado, mas profissional. Ela me agradeceu pelos registros e disse que encaminhariam o caso para o departamento de fraudes. Saí me sentindo mais forte. Não vitoriosa, apenas segura. Eu não precisava de vingança. O que eu queria era que a verdade vivesse onde as mentiras haviam criado raízes. A gota d'água veio através de Natália, embora ela não soubesse. Ela ligou uma noite e disse: "Você não vai acreditar, mãe. Recebi um e-mail de alguém chamado Jonatas Campelo. Ele disse que conhecia o papai." Fiquei paralisada. Ele disse: "Mais alguma coisa?" Perguntei calmamente. Só que ele encontrou meu nome e queria saber como eu estava. Estranho, né? Pedi que ela me encaminhasse o e-mail. E quando li, o tom, a linguagem, o calor constrangedor, eu sabia exatamente quem tinha escrito. Eduardo. Ele estava tentando voltar atrás. Talvez a curiosidade o tivesse vencido. Talvez a culpa. Ou talvez ele tivesse sentido algo no ar. Um tremor nos alicerces da vida secreta que ele havia construído. Eu não contei a verdade para Natália. Ainda não. Em vez disso, enviei-lhe uma carta, sem endereço de retorno. Apenas uma mensagem digitada, enfiada num envelope branco simples. Encontrei a caixa. Eu sei de tudo. Não entre em contato com Natália. Novamente. Você pode ter me deixado, mas eu finalmente te deixei. Sem ameaças. Não, por favor. Apenas clareza. Imaginei-o abrindo a carta. O pânico, o reconhecimento de que a mulher que ele um dia apagou agora estava fora do alcance do seu silêncio, e pela primeira vez, seria ele quem se perguntaria o que viria a seguir. O equilíbrio havia se alterado, não com um estrondo, mas com uma verdade que não podia mais ser enterrada. Não foi a raiva que me trouxe àquele banco no parque. Não foi vingança, nem rancor, nem mesmo curiosidade. Foi um desfecho, uma palavra, que eu costumava revirar os olhos, mas agora entendia com uma espécie de clareza sagrada. Eu não queria gritar com o Eduardo, não queria dar um tapa nele.
nem exigir uma explicação que eu sabia que ele jamais conseguiria dar. Eu só queria que ele me visse, o meu verdadeiro eu, a mulher que ele tentou apagar. Depois que enviei a carta, encontrei a caixa. Eu sei de tudo. Ele esperou 6 dias antes de entrar em contato. Um e-mail simples, sem assunto, apenas 3 linhas de texto. Por favor, deixe-me explicar. Nunca quis te machucar. Podemos nos encontrar? Fiquei olhando para a tela por um longo tempo. Então digitei. Parque Dona Lindu, sábado, 12h. Escolhi o local com cuidado. Não era nossa casa. Não era um lugar com memórias compartilhadas. Escolhi um lugar neutro, aberto e público, mas silencioso o suficiente para que a verdade se estabelecesse. O parque ficava no meio do caminho entre onde eu morava e onde a Cláudia dissera que ele morava agora. Duvidava que ele contasse a nova, esposa que me encontraria. Tudo bem. Eu não estava lá para atrapalhar. Estava lá para terminar. Cheguei cedo. As árvores estavam nuas, os galhos rígidos contra um céu cinzento de primavera. Uma brisa trazia o aroma de folhas molhadas e fumaça, de lenha distante. Sentei-me na extremidade mais distante do banco, perto do riacho, onde a trilha fazia uma curva o suficiente para que eu pudesse observar as pessoas se aproximando sem ser vista primeiro. E então ele apareceu. Eduardo, ou Marcos, como ele agora se chamava. Caminhava lentamente, como alguém se aproximando de uma cena de crime. Parecia mais velho do que na foto, mais magro. Seu cabelo estava quase todo branco. Ele usava uma jaqueta azul e carregava um pedaço de papel dobrado na mão. Provavelmente algo ensaiado, algo praticado. Ele me viu e congelou. Eu não me mexi. Depois de um momento, ele se aproximou e sentou-se, não muito perto. Havia um espaço entre nós, o tipo que costumava ser preenchido com calor. Agora estava frio, denso, com tudo o que não havia sido dito. Ele abriu a boca, fechou-a. Eu não o ajudei. Finalmente ele falou. Não sei como começar. Virei-me para olhá-lo atentamente pela primeira vez. Seus olhos eram covardes. Não há nada que você possa dizer que possa desfazer isso. Eu disse baixinho. Mas vá em frente. Tente. Ele engoliu em seco. Eu estava me afogando naquela época. Eu sentia que não tinha importância. Como se estivesse apenas cumprindo a promessa. Todos os dias eram iguais. Eu não sabia como te contar. E então eu conheci alguém. Não foi planejado. Simplesmente aconteceu. E eu pensei que se eu ficasse, acabaria te magoando. Te machucando ainda mais. Você me machucou mais. Respondi, com a voz firme. Você me deixou pensar que estava morto. Você me viu enterrar um caixão vazio. Você viu nossa filha. Chorar por um homem que nem teve coragem de se despedir. Ele se encolheu. Achei que seria mais gentil. Não, eu disse rispidamente. Não finja que foi misericórdia. Foi egoísmo disfarçado de desaparecimento. Ele olhou para o riacho, envergonhado. Não entrei em contato com Natália de novo, disse ele. Prometo. Só pensei que, talvez, depois de todos esses anos, eu não estivesse aqui para reconciliar Eduardo. Ele olhou para mim de novo. Olhou de verdade. Estou aqui porque quero que você veja o que tentou enterrar. Inclinei-me levemente. Não com raiva, mas com seriedade. Vivi com o seu fantasma por 20 anos. Questionei tudo. Quem eu era? O que fiz de errado? Se imaginei? Tudo. Realizei o funeral de um homem que preferiu desaparecer a ser honesto. Mas parei de lamentar. Parei de me questionar. Não sou sua esposa. Não sou sua vítima. Eu sou eu. E eu vim aqui para que você soubesse que me lembro de tudo. E que não tenho mais medo. Eduardo não disse nada. Suas mãos tremiam levemente no colo. O vento agitava as folhas ao redor dos nossos pés. É só isso? Perguntei depois de um momento. Ele assentiu lentamente. Sim. Levantei-me, ajeitei meu cachecol,
Olhei para o homem que costumava ser meu mundo e que agora parecia tão dolorosamente pequeno. Eu te perdoo, eu disse. Mas nunca vou esquecer. Então fui embora. Não rapidamente, nem dramaticamente, apenas com um propósito. E não olhei para trás. Não esperava mais nada de Eduardo depois daquela conversa final no parque. Eu disse o que vim dizer, olhei-o nos olhos e fui embora, sem nenhum traço de arrependimento. Pensei que aquele fosse o fim. Encerramento. Mas o destino, como sempre, reservava uma última reviravolta. Não estrondosa nem cinematográfica, mas poética e afiada o suficiente para ter gosto de justiça. 2 semanas depois, recebi um telefonema da minha advogada, Helena Duarte, uma mulher de cabelos loiro-gelo e voz cristalina. Ela falou com precisão, sem enrolação, sem dar as mãos. Exatamente o tipo de pessoa que você quer quando está tentando desembaraçar 20 anos de silêncio e papelada. Cecília, ela disse, você precisa entrar. Recebemos documentos relacionados ao 2º casamento do Sr. Andrade, ou como eu diria agora, casamento ilegítimo. Sentei-me em seu escritório mais tarde naquela semana, com a mesma pasta de papel pardo entre nós que eu havia lhe dado, meses antes, agora repleta de documentos e assinaturas legais. Ele nunca pediu o divórcio, disse ela, folheando as páginas. Aos olhos do Estado, você ainda é a esposa legal dele, encarei-a. Então, ele cometeu bigamia. Sim. E não só isso. Ele abriu várias contas financeiras conjuntas com uma identidade falsa, enquanto ainda era legalmente casado com você, o que poderia ser considerado fraude. Fraude fiscal, falsificação de identidade, possivelmente até fraude de seguro, dependendo das alegações feitas após sua morte. Meu primeiro instinto foi de descrença. Afinal, a dor, o silêncio, o abandono. Ele tinha sido quem estava infringindo a lei o tempo todo. Você quer prestar queixa? Perguntou Helena. Fiz uma pausa. A ideia do drama no tribunal, de arrastar sua 2ª família pela lama, me embrulhou o estômago. Eu não queria punir inocentes. Não queria me tornar o monstro que ele temia o suficiente para forjar o próprio desaparecimento. Não, eu disse. Não quero um julgamento. Quero uma declaração. E quero que ele perca o direito de continuar vivendo essa mentira, ela assentiu. Então podemos entrar com uma petição civil. Você teria o direito de anular o 2º casamento dele, recuperar os bens e apresentar um registro formal que invalide quaisquer reivindicações legais que ele tenha feito sob falsas alegações. 2 semanas depois, Eduardo, ou melhor, Marcos, recebeu uma notificação formal. A petição retirou o status legal do seu 2º casamento. Suas contas bancárias foram sinalizadas para análise. Seu nome entrou em um registro de fraudes, discretamente, com cuidado, sem alarde. A vida que ele construiu sobre os ossos da minha dor começou a se desfazer. Mas essa não era a parte que parecia justiça. Isso aconteceu no dia em que recebi uma carta pelo correio, não dele, mas dela. Patrícia Nogueira, a mulher com quem ele se casou sob falsos pretextos. A mulher que por quase 20 anos viveu a vida que eu pensava ter perdido. A carta foi escrita à mão, cautelosa, respeitosa. Começava assim: não te conheço, mas te devo um pedido de desculpas. Ela explicou como Marcos lhe confessou tudo depois de receber a notificação judicial. Ela ficou devastada, não apenas pela mentira, mas pelas décadas de traição, pela forma como ele desapareceu de uma vida inteira e deixou outra mulher carregar o peso de sua ausência. Ela disse que encontrou os arquivos que ele mantinha escondidos, as anotações que eu havia descoberto anos depois. Ela o confrontou e ele finalmente admitiu toda a verdade. Ela escreveu: casei-me com um homem que não conhecia de verdade. E você viveu a vida inteira se perguntando para onde ele foi. Sinto muito pela minha participação nisso, mesmo que tenha sido sem saber. Quero que saiba que ele se foi. Pedi que ele fosse embora. As crianças e eu reconstruiremos tudo, assim como você fez. Espero que um dia sua história lhe traga paz. Li a carta 3 vezes. A cada vez,
O peso no meu peito diminuía um pouco mais. Ele havia perdido tudo. Não porque eu exigi, mas porque mentiras não ficam enterradas. Mesmo quando escondidas atrás de novos nomes, novos sorrisos, novos CEPs. Nunca mais falei com ele. Não precisava. Ele havia sido exposto não com violência, não com escândalo, mas com uma verdade silenciosa e inegável. Essa era a justiça que eu nunca soube que precisava. Porque o verdadeiro poder não estava no que eu tirava dele. Estava no que eu recuperava, para mim. Era uma quarta-feira chuvosa quando Natália ligou. Eu estava na cozinha limpando a bancada depois de assar uma fornada de biscoitos amanteigados de limão. Aqueles que o Eduardo adorava, mas pelos quais nunca me agradeceu. Hoje em dia, eu os asso para mim mesma, sem mais tentar agradar um fantasma. Meu celular vibrou. O nome da Natália apareceu na tela. Oi, querida, eu disse, encostando-o no ouvido. Sua voz estava estranhamente suave. Oi, mãe. Está ocupada? Acabei de assar. Respondi, sentindo algo em seu tom de voz. O que está acontecendo? Ela hesitou por um segundo, depois disse. Recebi uma carta do papai. O tempo não parou. Não exatamente, mas algo dentro de mim parou. Fechei a torneira da pia, enxuguei as mãos numa toalha e sentei-me à mesa da cozinha. Uma carta? Perguntei. Gentilmente. Só algumas páginas, escritas à mão, sem remetente. Ele disse o quê? Que vinha acompanhando minha vida de longe e que esperava que um dia eu o perdoasse. Ele disse que nunca deixou de me amar. Fechei os olhos. O fato de ele ter tido a audácia de me procurar depois de tudo não me surpreendeu. Mas ainda, assim doeu. O que você achou? Perguntei cautelosamente. Ela suspirou. Não respondeu. Acho que não vou. Sinceramente, estou apenas confusa. Ele quer perdão, mas não um relacionamento. Ele diz que sente muito, mas não explica direito por que foi embora. Parece que sim, eu disse suavemente. Houve silêncio na linha. Então ela disse algo que eu não esperava. Você já pensou que ele voltaria? Pensei nisso sim, mas não. Em termos de esperança, isso já tinha morrido há muito tempo, mas em termos de expectativa. Se eu realmente acreditaria que o Eduardo um dia apareceria, bateria na porta e diria que tinha cometido um erro, eu costumava admitir por muito tempo que imaginava a campainha tocando, ele parado ali, chorando, pedindo desculpas e contando alguma história sobre ter perdido a razão ou precisar recomeçar. Escrevia conversas inteiras na minha cabeça que nunca aconteceram. Então percebi que, na verdade, não queria que ele voltasse. Por que não? Ela perguntou. Porque eu finalmente comecei a gostar da mulher que eu estava me tornando, sem ele. Natália ficou quieta novamente. Eu podia sentir o peso daquela declaração se abatendo sobre ela. Eu sempre me perguntei o que você não estava me contando. Ela disse. Quando eu era mais nova, achava que talvez fosse doloroso, Niall. Demais para você falar sobre isso, mas acho que agora entendo. Você estava me protegendo da verdade nua e crua, assenti, mesmo que ela não pudesse me ver. Eu não queria que você carregasse a ausência dele como um fardo. Queria que você vivesse sua vida livremente, sem perseguir uma sombra ou se ressentir. Dele. Ele fez a escolha dele. Eu não queria que isso roubasse a sua alegria também. A voz dela falhou um pouco. Você nunca disse nada de ruim sobre ele. Eu sei. Mas isso não significa que eu tenha pensado coisas boas. Ela deu uma risada fraca. Você é mais forte do que eu jamais imaginei, mãe. Não, eu disse. Só não tenho mais medo da verdade. Conversamos por mais 1 hora sobre seu trabalho, seu cachorro, seu último drama do Clube do Livro. Apenas mãe e filha, confortáveis e completas. Depois que desligamos, fui para o jardim. A chuva tinha parado, deixando tudo brilhante e novo. Caminhei lentamente entre os pés de lavanda e alecrim, respirando a terra úmida. Eu não precisava que Natália escolhesse um lado. Eu não precisava que ela odiasse o pai ou mesmo o confrontasse. O que importava era que ela me via agora.
Não como alguém frágil ou trágico, mas como alguém que atravessou o fogo e saiu ilesa do outro lado. Mais tarde naquela noite, acendi uma vela na sala de estar, servi uma taça de vinho e li uma carta que havia escrito, mas nunca enviado. Era para o Eduardo. Eu a havia escrito meses antes, depois de encontrar a caixa. Terminava com uma linha. Você desapareceu, mas eu não. E era verdade. Ele havia desaparecido de nossas vidas, mas eu havia permanecido. Eu tinha crescido. E agora, finalmente, minha filha me via não como alguém que havia sido deixada, mas como alguém que havia ascendido. 1 ano havia se passado desde que o cartão de aniversário deslizara por baixo da minha porta, mudando tudo. As estações haviam chegado e passado, cada uma revelando mais uma camada de quem eu costumava ser. E agora, de pé novamente no topo da escada do porão, eu não sentia mais medo. Acendi a luz. Piscou uma vez antes de voltar a funcionar. Eu não vinha aqui com tanta frequência desde que encontrara a caixa escondida, só quando precisava de algo do depósito ou para limpar os últimos resquícios do desaparecimento cuidadosamente, planejado pelo Eduardo. Mas aquela noite parecia diferente. Não era uma tarefa. Era um encerramento. Desci lentamente, com passos firmes. O espaço estava limpo agora, livre de teias de aranha e entulho. O cheiro de mofo havia desaparecido, substituído por sachês de lavanda e tinta fresca. Eu havia transformado o canto mais distante, aquele com a parede falsa, em um pequeno recanto de leitura. Uma poltrona velha, um abajur, um tapete de lã. Nada elaborado, mas era meu. Sentei-me na cadeira e olhei ao redor, meus dedos agarrando uma xícara de chá de hortelã. Uma chuva fina batia na janelinha perto do teto. A mesma janela para a qual eu costumava evitar olhar, com medo de que pudesse refletir o rosto de alguém que havia desaparecido. Não mais. Pensei na mulher que eu costumava ser, aquela que estava naquele mesmo espaço com as mãos trêmulas e uma caixa cheia de traições no colo. Ela viveu de luto, não apenas por um homem, mas por uma versão inteira de sua vida que nunca existiu de verdade. E eu chorei por ela. Não com tristeza, mas com respeito, porque ela sobreviveu ao que poderia tê-la esvaziado completamente. Ela não apenas suportou o silêncio, mas construiu uma nova voz dentro dele. Eu costumava pensar que encerramento significava respostas, uma confissão, um final perfeito e completo. Mas agora, eu sei melhor. O encerramento é uma escolha. É atravessar a mesma porta que um dia te quebrou e perceber que ela não tem mais poder algum. Passei anos vivendo na penumbra, na ponta dos pés, em meio à dor, esperando por algo que nunca mais voltaria. Eduardo havia planejado sua própria saída, pensando que poderia partir sem consequências. Mas a verdade sempre vem à tona. Nem sempre com drama, mas com certeza. E quando chega, não deixa espaço para vergonha ou negação. Ela simplesmente é. Eu não carregava mais perguntas como correntes. Para onde ele foi? Por que ele foi embora? O que eu fiz de errado? Essas perguntas já haviam sido minhas companheiras. Agora eram fantasmas que não sabiam que estavam mortos. Pensei na voz de Natália ao telefone naquele dia, cheia de preocupação cautelosa e, em seguida, de admiração silenciosa. Como ela me viu por inteiro pela primeira vez. Não apenas como mãe, a constante, a consoladora, aquela que mantinha tudo costurado, mas como mulher. Uma mulher que havia perdido, quebrado, reconstruído e continuado. Era isso que importava no final. Não a queda, mas o levantar. Olhei ao redor do porão mais uma vez, para as caixas agora claramente etiquetadas, para as prateleiras que guardavam pedaços do meu passado, mas que não me definiam mais. Para o brilho suave da luminária, lançando luz nos cantos onde a escuridão costumava se instalar. E então coloquei a mão no bolso e tirei o cartão. Aquele que começara tudo. Estava amassado agora, com as bordas gastas de tanto abrir e fechar. Segurei-o por um instante, depois me levantei e fui até a lareira que eu havia instalado no outono passado. Pequena, elétrica,
apenas o suficiente para aquecer o ambiente. Liguei-a, observei as chamas suaves tremeluzirem e coloquei o cartão no fogo. Ele se enrolou rapidamente, enegrecido nas bordas. As palavras "Eu nunca fui embora", olhando para o porão, desapareceram em fumaça e cinzas. Ele estava certo, de certa forma. Ele nunca foi embora de verdade, porque eu carreguei a ferida da sua ausência por anos. Mas agora, eu estava escolhendo deixá-lo ir. Não por ele, por mim. As cinzas subiram e desapareceram. Eu sorri. Então, subi as escadas, apaguei a luz e fechei a porta atrás de mim. Não porque eu tivesse medo do que estava lá embaixo, mas porque, finalmente, eu havia trazido a luz comigo e não precisava mais olhar. Agora me diz. O que você achou da história de Cecília? O que você faria se recebesse uma mensagem de alguém que desapareceu há 20 anos? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clique em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.